Bom dia. Muitos dos irmãos, nós já nos conhecemos, né? E eu quero só explicar ao Kennedy que realmente eu fui da PIB Ouro Branco. Eu moro em Ouro Branco. Fui da PIB Ouro Branco até o final de 2019, né? E aí Deus nos levou então para uma congregação, para ajudar na congregação Espaço Edificando Vidas, que é a congregação que era então a congregação da PIB de Lafayette. E hoje nós já somos igreja, né? A Igreja Batista Espaço Edificando Vidas em Lafayette, né? Estamos lá com o pastor Wellington. Então continuo morando em Ouro Branco, mas não sou mais membro da PIB Ouro Branco. Fui durante muitos anos. E hoje nós estamos cooperando com a Igreja Batista Edificando Vidas, então, em Lafayette. E um pouco do que eu vou falar aqui vai explicar um pouco para os irmãos essa conjuntura, né? Então, a primeira coisa que eu queria agradecer e elogiar, né, é um coordenador de missões tão jovem, né? Eu acredito muito na nova geração. E nós precisamos envolver os nossos jovens, nossos adolescentes com a obra missionária, despertá-los para a importância de missões, porque nós só estamos aqui porque fomos alcançados pela obra missionária, né? Essa igreja só existe porque alguém a plantou, um missionário veio e plantou essa igreja. E é por isso, né, que nós precisamos continuar a fazer a obra missionária e plantar isso no coração dos nossos jovens, né? Então, isso é muito bom. Mas também aqui o pastor também aqui é muito jovem, né? Então, tá tudo certo. Então, pastor Felipe, muito obrigada, viu, pela oportunidade. É um prazer estar com vocês. Já estive aqui em outras campanhas missionárias, em outros eventos também. É um prazer estar com vocês. Conheço muitos irmãos, muitos amigos aqui, né? Trago hoje um abraço especial de uma amiga muito querida que mora em Ipanema e é aí parente de alguns aí, né? Irmã Carla. Irmã Carla é muito minha amiga, conversamos muito, minha intercessora e pessoal. Então, ela falou, estou sabendo que você vai estar lá na minha terra hoje. Então, manda um abraço para a igreja. Então, estou trazendo um abraço dela também, para vocês todos. E hoje, Deus já falou muito comigo, desde que eu cheguei aqui. Essa música, pastor Felipe, é uma música que eu conheci no Multiplique 2019. Eu não a conhecia antes. E eu fiquei muito tocada por essa música. Ela faz parte aqui da minha playlist de inspiração aqui no Spotify, né? Tenho aqui minha playlist e ela faz parte dela. E eu gosto muito, cantei com muita alegria. Quero ver se a gente pode cantá-la de novo no final. Que ela tem muito a ver com o que eu vou falar. E o Espírito Santo, ele faz tudo bem direitinho, bem costuradinho, né? É só a gente entregar para ele. Então, eu imagino que ele deve ter algum plano aí para esse Data Show não ter funcionado, né? E os irmãos vão ter que acreditar no que eu vou falar, porque eu trouxe fotos para provar o que eu vou falar, mas agora os irmãos vão ter que acreditar em mim. E eu quero contar um pouco para os irmãos da minha experiência missionária e trazer também, claro, uma meditação da palavra de Deus. E a segunda música, pastor, é a música oficial da nossa casa. Grande é o Senhor. É a música que cantou no nosso casamento, né? Nós estamos fazendo, esse ano fizemos 20 anos de casado, eu e meu marido ali, o Alan, né, que muitos conhecem também. Então, essa música é a música que cantou do nosso casamento. E é muito interessante, porque quando Deus quer falar comigo, eu estou com você, ele põe essa música no programa. Já aconteceu isso várias vezes. E essa semana eu vim de uma semana bastante difícil, irmãos, bastante complicada. E Deus me mandou vários recados. E esse foi o último agora, que ele falou, tá vendo, eu estou aí. Vai tranquilo, né? Então, é na força dele que a gente vai, que a gente prossegue, né? E ele fala conosco. Ele fala com a língua que a gente escuta, né? Ele sabe o quanto eu amo a música. Eu não vivo sem música, eu faço tudo com música, né? Então, ele me mandou esse recado nessa manhã. E eu agradeço aí, né? Obrigado, Senhor, por esse recado. E quero compartilhar, então, aquilo que está no meu coração. E aí eu quero convidar você a abrir o livro de Atos,
O livro de Atos é o livro mais missionário da Bíblia, né? É o livro que conta como foi que surgiu o movimento missionário, né? E ele começa lá no capítulo 1, já falando da último recado de Jesus. Irmãos, eu sei que os irmãos têm esse hábito, mas se os irmãos forem se levantar toda vez que eu for ler a Bíblia agora, vai ser um senta-levanta complicado, tá? Então, os irmãos fiquem à vontade. Se quiserem levantar, tudo bem. Mas não é necessário, tá? O texto de Atos 1, 8, nos conta último recado de Jesus para nós. Nós vamos dar uma percorrida aí pelo livro de Atos, chegando até o capítulo 8, tá, irmãos? Mas eu não vou demorar demais, não, pode ficar tranquilo. Então, Atos 1, 8 foi o último recado de Jesus. E eu não sei se vocês são assim, mas mãe é mais ou menos assim. Quando o filho vai sair de casa, ela dá aquele último recado, né? Não esquece a blusa, olha a hora de voltar. Né? Eu já vi que as mães concordaram comigo, né? Juízo, menino, não é assim? Mãe sempre tem aquele recadinho. Jesus também deixou aquele último recadinho, que é para a gente não esquecer. Então, olha lá o que está escrito em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, sereis minhas testemunhas. Esse foi o último recado. Eu estou indo embora, mas sejam minhas testemunhas. Então, tenho certeza que Jesus não queria que a gente esquecesse disso. E ele disse em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí a gente segue, aí a escolha a substituição lá de Judas, né? A gente vê a descida do Espírito Santo, Pedro discursando em Jerusalém, né? A grande revolução que aconteceu ali em Jerusalém. Então, eles começaram a fazer aquilo que Jesus tinha falado, né? Em Jerusalém, eles começaram o Espírito Santo desceu, a promessa se cumpriu, eles receberam o poder do Espírito Santo e começaram a ser testemunhos de Jesus ali em Jerusalém. E aí, a gente vê a grande revolução que aconteceu através da descida do Espírito Santo. A igreja começou a crescer exponencialmente. E eu gosto muito do verso 47 do Atos 2, que diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, irmãos, a descida do Espírito Santo, ela trouxe uma revolução não apenas espiritual, mas ela trouxe uma revolução social. Foi uma revolução tão gritante. O povo se tornou um povo tão amoroso, tão unido, tão amável, tão caloroso, que caiu na simpatia do povo. E caindo na simpatia do povo, foi que dia a dia Deus foi acrescentando aqueles que iam sendo salvos. O próprio Deus foi acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Vai guardando essas coisas aí. E aí a gente vê Pedro e João, aquele episódio em que eles estão no templo, ali ainda em Jerusalém, e eles veem um coxo, eles observam, e aí eu me lembro da música, diz assim: somos teus olhos à procura dos aflitos. O coxo lá na Porta Formosa, todo mundo passava por ele, dava uma esmola, ou não dava, ignorava, mas a Bíblia diz que Pedro e João olharam para ele. E é mais do que isso, eles disseram assim: olha para nós. Esse cruzamento de olhares, né? Como que nós temos olhado os aflitos? Será que nós temos olhado os aflitos com um olhar de julgamento, com um olhar de superioridade, com um olhar de preconceito, ou com um olhar de compaixão? Então, Pedro e João se compadeceram daquele coxo. Só que aí o que aconteceu? Eles começaram a pregar, e a pregação deles era completamente diferente do que os judeus criam, né? E aí
aquilo deu uma revolução, eles começaram a crescer, os judeus começaram a ficar preocupados, né? E eles foram presos e começou uma perseguição muito grande. Agora eu vou dizer para os irmãos, tem muita gente com medo de perseguição. Aqui no Brasil a gente está vivendo uma epidemia dos crentes de medo de ser perseguido. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas eu vou dizer para os irmãos que talvez fosse bom se a gente fosse perseguido, porque talvez a gente crescesse de verdade. Porque sabe onde é que a igreja mais cresce? Nos lugares onde ela é perseguida. Porque os cristãos saem dos bancos das igrejas, não podem se reunir nas igrejas, e vão pregar onde eles deviam estar pregando. Nas suas comunidades, nas suas casas. Então, eles param de vir à igreja e começam a ser a igreja. Então, Deus usa a perseguição para fazer o evangelho se espalhar. Se você perguntar para mim, eu tenho medo de ser perseguido? Não. Porque a Bíblia diz que aqueles que querem fazer a vontade de Deus padecerão perseguições. Isso faz parte da vida cristã. Mas há uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa está aí. E ela vai se cumprir, né, quando a consumação dos séculos chegar. Então, Deus está aí, Jesus está aí, o Espírito Santo está aí. Então, não tenha medo de ser perseguido. Glória a Deus se você for perseguido por causa do Evangelho. Do Evangelho, verdadeiro Evangelho. Então, nós não precisamos ter medo da perseguição, não, porque a perseguição é uma bênção para aqueles que creem em Jesus. O que aconteceu? Eles estavam crescendo muito ali. A igreja de Jerusalém estava, como diz assim, bombando, né? Estava bombando. Então, aí estava chegando gente. Mas eles estavam começando a esquecer que Jesus tinha falado? Serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eles estavam esquecendo, estavam achando bom ser só em Jerusalém. Está bombando aqui, o negócio está bom, hein? Aí Jesus falou, tá bom, então beleza. Então vamos começar uma perseguiçãozinha aqui, porque aí vai dispersar todo mundo, eles vão ter que ir para onde eles têm que ir. Então eu falei que eles tinham que ir, eles estão ficando quietos aí, deixa eu arrumar isso aí direito, né? O Espírito Santo sabe como é que faz as coisas, né? Se não vai por bem, vai por mal. Não foi assim com Jonas? Jonas não queria ir, mas ele teve que ir, né? Então ele foi. Então, de qualquer maneira, a gente vai. Empurrado ou não. E aí, claro, né, irmão? Nós não vamos esperar ser perseguido para fazer isso, né? Não vamos, tá certo? Vamos sair dos nossos bancos sem precisar a gente ter perseguição. Porque senão, né, fica a dica. Então, o que acontece? A comunidade cristã cresce, começa a ser perseguida e começa a se espalhar. Né? E aí vem a morte de Estevão, né? E Paulo estava lá, né? Saulo estava lá com... isso foi bem antes ainda da conversão de Saulo. Né? E aí Estevão é morto ali, porque ele fala mesmo, ele põe o dedo na ferida e o pessoal vai em cima dele com tudo, né? Quando ele começa a pregar que Jesus é a única esperança, o povo judeu vai em cima dele com tudo e mata ele. E aí, vendo isso, os cristãos começam a sair por toda a Judéia. E aí, Filipe, que é onde nós queremos chegar, Filipe, né, em homenagem aí ao pastor, Filipe chega em Samaria. E lá em Samaria já conheciam Jesus. Vocês se lembram do episódio da mulher samaritana? Jesus foi lá e diz que a mulher levou ele para dentro da cidade, né? Ela anunciou quem era Jesus. Olha, eu conheci uma pessoa aí, né? Uma das primeiras missionárias que a gente tem na Bíblia foi a mulher samaritana, né? Que era uma mulher assim fora dos padrões, né? Da época. E Jesus foi lá, desviou o caminho dele, chegou lá em Samaria, falou com ela, e ela foi lá na cidade, chamou todo mundo e falou, vem cá, vem conhecer esse homem aqui. Esse homem aí me trouxe esperança. E aí
lá em Samaria já conheciam Jesus. E aí, quando Filipe chegou lá em Samaria, ele já achou provavelmente uma comunidade ali estabelecida, e ele começou a ensinar ali em Samaria. Então, olha só, já foi Jerusalém, Judeia, e agora chegou em Samaria, né? Então, Filipe foi testemunhar lá em Samaria. Então, agora eu queria ler com você Atos 8, o verso 4, e eu quero refletir, meditar com você como eu posso anunciar que Jesus é a única esperança. Então, a igreja já tem uma maneira boa de anunciar. Está escrito lá no outdoor da igreja, né? Na porta da igreja está escrito Jesus é a única esperança. Não precisa nem decorar a igreja, né? Já está decorada, né? Ficou fácil. Agora facilitaram a sua vida, viu, Kendi? Porque já colocaram ali. Então, Jesus é a única esperança. Essa é uma maneira de anunciar, né? Mas será que é suficiente colocar ali fora Jesus é a única esperança? Tá, pronto, já resolvemos o problema. Claro que não, né? Então, como que eu posso anunciar que Jesus é a única esperança? Então, eu quero deixar 3 princípios para você usar na sua vida. Partindo dessa experiência de Filipe em Samaria e depois pregando ao eunuco etíope. Então, eu vou lendo e a gente vai aí levantando do texto esses princípios. Filipe prega em Samaria, Atos 8, 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aí é aquilo que eu falei, né? A perseguição fez o pessoal sair pregando. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Aí nós vamos continuar lá no verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Presta atenção. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Então, se você quer proclamar que Jesus Cristo é a única esperança, ouça a voz do Espírito e obedeça. Foi o que Filipe fez. Pensa bem. Filipe estava pregando em Samaria, tinha saído de um lugar onde ele estava sendo perseguido e tinha ido para Samaria. E em Samaria, o que aconteceu com o ministério de Filipe? Bombou também. Chegou lá, começou a curar todo mundo, começou a expulsar os demônios, começou a pregar, e o pessoal se convertia, era de monte. Era assim, era uma multidão. E Filipe, opa, estou no lugar certo. Maravilha! Aí, sabe o que o anjo do Senhor falou com ele? Ô Filipe, sai daí e vai para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. Quer dizer, o negócio estava dando certo. Filipe podia falar com o Espírito Santo assim, né? Com Jesus. Jesus, o senhor tem certeza? Peraí, tá vendo aqui? Olha, o negócio tá bombando, tá dando certo. Como assim? Eu vou sair daqui e vou para um lugar deserto? O senhor tem certeza? Mas sabe o que a Bíblia diz? Que ele se levantou e foi. Filipe se levantou e foi. Ele não discutiu, ele não pensou, ele não fez conta, ele foi. E às vezes, irmãos, a gente é tão calculista, tão pragmático, e a gente gosta tanto do numerinho, né? Do movimento. A gente quer estar onde o sucesso está. E às vezes Deus nos está chamando para um lugar deserto. É bom, né? É uma delícia ficar na igreja, é tão bom ir para os acampamentos de jovens, né? Eu gosto muito.
amo uma igreja cheia, mas não é aqui que a gente precisa ser luz. A gente precisa ser luz onde tem trevas. Aqui já tem muita luz. Então, Filipe foi chamado, e a gente também é chamado, porque a gente foi chamado ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Foi outra palavra de Jesus lá, para os discípulos. Então, a gente precisa ir. Aonde? Onde está deserto. Onde só a gente pode ir. Lá, com certeza, na igreja do lado do Filipe, na igreja de Samaria, já tinha gente pregando. Eu aposto que a mulher samaritana estava lá com a turma dela, né? Provavelmente ela se casou, o marido estava lá, os filhos. Tá? Já tinha uma liderança lá. E Jesus tirou Filipe dali, porque já tinha pessoas para pregar ali, mas ele tinha uma missão para Filipe em outro lugar. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Ô, Rogério, por que você saiu lá da PIB de Ouro Branco? Se é tão pertinho da sua casa e foi para Lafayette. Porque Deus mandou, irmãos. Só por isso. Né? Eu amo o pessoal da PIB. Não briguei com ninguém lá, não, viu, irmãos? Amo o pessoal da PIB de Ouro Branco, são meus amigos, né? Vivi lá há muitos anos, mas Deus me chamou para um outro ministério. E a gente tem que fazer igual a Filipe, levantar e obedecer. De preferência, sem discutir. Né? Então, não tenha medo do que Deus quer fazer com você. E, às vezes, lá no seu bairro, às vezes, lá no seu trabalho, às vezes é só você que vai chegar. Às vezes, o pastor Filipe não pode ir lá. Às vezes, um missionário não pode ir lá. Na escola onde seu filho estuda, na escola onde você dá aula, quem é missionário lá? Você vai chamar outra pessoa para ir lá? Não, Jesus já te colocou lá. E às vezes a gente fica incomodado, né? Porque a gente, nossa, Jesus me colocou aqui. Por quê, né? Não tenha dúvida, que é para você fazer discípulo, para ser testemunha. Se você está padecendo de perseguição lá no seu trabalho, se as pessoas têm dificuldade de ouvir sobre Jesus, é por isso mesmo que você está lá. É para falar. E aí tem aquela história do missionário que... Do missionário não, né? Isso não é uma história missionária, né? É uma anedota, mas que diz assim que 2 vendedores de sapato foram mandados para um lugar com uma mala grande de sapatos para vender. E aí chegou lá, o primeiro vendedor mandou uma mensagem para a empresa falando assim: olha, não sei para que vocês me mandaram aqui. Aqui ninguém usa sapatos. O segundo vendedor mandou um telegrama: manda mais outra mala de sapato, porque aqui ninguém usa sapato. Tudo depende de como você enxerga. Se ninguém usa sapato, é a melhor coisa, né? Vamos ensinar a usar sapato e vender o sapato, tá certo? Então, é assim. Ah, não, eu quero trabalhar só na empresa de quem é crente. Eu quero estar no lugar onde só tem muitos crentes. Irmão, você tem que estar exatamente onde não tem. Por quê? As trevas é que precisam de luz. Então, você começa a pedir a Jesus para mandar você para um lugar que não tem nenhum crente. Porque aí, num instante, vai ter um tantão. Entendeu? Então, levanta e obedece. Aí, vamos continuar. Então, primeira coisa, ouça a voz do Espírito e obedeça, se você quer anunciar verdadeiramente que Jesus Cristo é a única esperança. E aí, o que aconteceu? Ele obedeceu, né? Depois ele fala assim, ó, aproxima daquele carro ali e acompanha ele. Gente, era uma comitiva. Carro aqui, né? Era uma carruagem, tá, gente? Não era um carro, né? Mas era naquela época, ter uma carruagem era um sinal de autoridade, era um sinal de riqueza. E diz aqui que ele era um administrador do reino de Candace, que era uma rainha etíope, né? Então, o cara era alto funcionário da corte. Filipe tinha vindo de uma situação onde ele estava pregando para quem? Para os endemoniados, para os coxos, os paralíticos. E aí ele saiu dessa situação e encontrou um alto funcionário. Aí ele podia falar assim: Jesus, você está brincando.
Eu, Filipinho, vou chegar perto daquela comitiva ali, eles não vão me ouvir. Vão passar com o carro em cima de mim. Não é às vezes que a gente pensa? Depois eu vou contar uma história, deixa lá para frente, mas é isso que acontece. Inclusive, a gente ouve gente falando isso. Aquele lugar ali, você vai pregar lá? Não vão te ouvir. Quê? Aquela escola? Aquela empresa? Ali ninguém gosta de crente, não. É porque não te conheceram ainda. Por isso. Né? Então, Filipe chegou lá. E olha só a estratégia do Filipe. Ele se aproximou e ouviu. Ele chegou perto e ouviu ler o profeta Isaías. Ele estava viajando, né? Eu também gosto de ler enquanto eu estou viajando. E ele estava ali sendo carregado pelos... Provavelmente tinha um grande número de escravos, de servos ali carregando ele. E ele sentado lá, lendo em voz alta. E Filipe chegou e ouviu. Então, antes de Filipe chegar pregando, ele chegou ouvindo. Então, essa é uma coisa que nós precisamos aprender. A gente quer pregar. A gente não quer ouvir. Mas a Bíblia diz que a gente deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ser dado. Então, até para pregar o evangelho, a gente primeiro precisa ouvir, para saber o que está acontecendo. Então, você não chega com outdoor assim, agora mudou tudo, que agora chegou o crente. Não é assim que você vai anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Vai devagar, ouve primeiro. E sirva a Jesus servindo as pessoas. É assim que a gente anuncia que Jesus Cristo é a única esperança. Servindo a Jesus, servindo as pessoas. Aí Filipe descobriu que ele estava lendo, mas pela leitura ele já falou assim, acho que ele não está entendendo nada, que esse negócio aí é complicado. Até para mim é complicado, que eu sou judeu. Jesus teve que me ensinar. Esse negócio aí deve ser complicado para ele. Aí o que Filipe fez? Você compreende o que você está lendo? Ele identificou uma necessidade. Então, irmãos, gravem isso. Vocação é onde as suas habilidades encontram com as necessidades do mundo. Vocação é onde as suas habilidades encontram as necessidades do mundo. O que a gente precisa fazer? Oferecer esperança para aquela necessidade que a pessoa tem. Então, ele percebeu que ele não estava entendendo. Ele falou, poxa, isso aí eu sei. Eu posso ajudar ele. Então, ele ofereceu ajuda. Servir a Jesus servindo as pessoas. É assim que a gente anuncia que Jesus Cristo é a única esperança. Irmãos, nós não podemos separar evangelismo de responsabilidade social. Essas coisas andam juntas. A responsabilidade social da igreja não é uma isca. Não, nós vamos fazer uma caridadezinha aqui para o pessoal vir para ouvir o evangelho. A nossa ação de compaixão, de ajuda, é evangelho. É evangelho encarnado. Porque Jesus não mandou lá de cima um rolo com um monte de ideiazinha escrita para a gente crer. Jesus se encarnou, ele esteve aqui, ele pisou os pés, pisou o chão que nós pisamos. E aí vem, somos tuas mãos curando e abençoando. Curando e abençoando. Então, nós precisamos servir a Jesus servindo as pessoas. E aí, o que aconteceu? Olha, quando ele falou isso, ele ofereceu ajuda, mais que depressa, o Etíope falou, vem. Então, ele foi convidado. Pronto, aí ele já estava, convidado. Você já ouviu o que a sua vizinha está precisando? O que seu patrão está precisando? Como você pode ajudar ele? Será que ele não está com um problema no casamento? Não está com um problema com o filho? Porque, gente, todo mundo tem problema, né? Não é só pobre, não é só rico. Todo mundo tem problema. Você já identificou como que você pode ajudar o motorista do ônibus,
O cara da farmácia que você compra o seu remédio de pressão alta. Você já parou para ouvir? Sirva Jesus servindo as pessoas. E aí ele fala a passagem que ele estava lendo, e aí olha só o que o eunuco faz. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Pronto. Aí. Ele pediu para ouvir o evangelho. Então eu vou dizer para vocês, irmãos, missão é uma ação que exige explicação. A Bíblia diz que nós devemos estar sempre preparados para responder. Quem pode completar? Com mansidão e temor, aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Então, quando as pessoas perceberem, irmão, tem uma pessoa diferente ali. É uma pessoa que ajuda os outros. Tem uma pessoa que identificou a minha necessidade, que está orando por mim, que está me dando bom dia, que está trazendo um cafezinho para mim, que está levando meu filho de carona. Essa pessoa é diferente. E aí ele vai te perguntar, me escuta, me explica. Por que você faz isso? Aí pronto. Aí abriu a porteira. Aí você pode anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Aí você vai dizer, olha, eu sou assim porque não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Pronto. Aí está pregado o evangelho. Então não adianta, irmão, você pode saber o plano de salvação de cor. Mas se você não criar oportunidade para compartilhar isso com alguém que vai te ouvir, se você não ouvir primeiro, você não ganha o direito de ser ouvido. Então não adianta, você vai pregar pro nada, né? Não adianta você pôr versículo toda semana na caixa de correio do seu vizinho, se a hora que ele precisa de alguém para levar no médico, você não presta seu carro. Se a hora que você faz um bolo, ele sente o cheiro do bolo lá na casa dele, você não é capaz de levar um pedacinho para ele. Você pode encher a caixa dele, ele vai jogar tudo fora. Estão entendendo? Então, sirva Jesus servindo as pessoas. E aí ele foi, né? Ele explicou. E seguindo eles o caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, o eunuco disse, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? A gente não sabe como é que foi o diálogo inteiro, mas que o cara entendeu, entendeu. Porque como é que ele chegou à conclusão que eu tinha que ser batizado? Porque ele entendeu o evangelho. Ele falou, é isso aí, esse negócio aí faz sentido, é isso mesmo. Então eu quero ser batizado. Aí Filipe falou, não, aí é meio complicado. Eu vou ter que voltar lá em Jerusalém, reunir o conselho da igreja, fazer uma assembleia extraordinária, convocar fulano, ciclano, não sei o quê, perguntar lá o Tiago, João, Pedro. E foi isso? Ele falou assim, é lícito se crê de todo o coração. Aí ele falou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha, o cara convertido. Eu imagino o coração do Filipe, gente. Porque o meu já fica assim, sabe? Nossa, porque a gente só pode confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus se o Espírito Santo revelar. A Bíblia diz isso. E aí Filipe falou, agora eu entendi tudo. O Senhor me mandou aqui, porque esse cara já estava preparado eu só vim aqui encontrar ele, né? E participar da obra que Deus está fazendo. Porque é isso que a gente faz, irmãos. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é você. E aí Deus te dá a oportunidade de encontrar essas pessoas a quem o Espírito Santo já está convencendo. Mas aí a gente enche de tanque, né? Não, olha, tem que frequentar a escola dominical, tem que participar dos embaixadores e tem que decorar os negócios tudo para poder participar. O menino quer ir no acampamento de embaixadores, que é uma bênção, já fui algumas vezes, né? Já fui ajudar. É um lugar onde o evangelho é pregado, né? Não, mas você ainda não pode, porque você não está vindo, você não está participando. Sabe o que você está fazendo?
Você está criando barreiras e perdendo oportunidades. É porque a gente acha que a igreja é nossa. Sabe quem acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos? Quem foi que a gente viu isso já hoje? Quem foi que acrescentou à igreja aqueles que iam sendo salvos? Deus. Aí Deus está querendo acrescentar o cara, você está falando, não, fica aí, espera aí mais um cadinho. Eu vou ver se você já sabe tudo direitinho das doutrinas, né? Você já sabe responder todas as perguntas direitinho, para depois você fazer parte aqui do nosso grupo seleto. Irmãos, a gente precisa aprender com Filipe. Ele nunca mais ia ver o cara. O cara ia embora para lá para a Etiópia. Já pensou? Quem que ia batizar ele? Às vezes pode ser a última oportunidade. A última oportunidade que você tem, você perdeu. E aí? A Bíblia diz isso sobre as crianças. Não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Aí as crianças se convertem, a gente fala, não pode batizar ainda não. O menino está doido para batizar. Não pode batizar ainda não, só com 10 anos. Só com 14 anos. Uma mãe falou com o pastor que o menino não podia batizar, que ele era muito teimoso. Sabe o que o pastor falou para ela? Senhor, quem dera os crentes aqui da igreja fosse só teimoso. Então não podia batizar ninguém, né? Porque adulto não é teimoso, não? Só criança. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Se a gente quer anunciar que Jesus Cristo é a única esperança, nós precisamos parar de criar barreiras para as pessoas. Deixa Deus decidir esse negócio. Quem vai para o céu, quem não vai, não é problema seu. Isso é problema do Espírito Santo. Mas na nossa mesa precisa caber todo mundo. Todo mundo precisa caber na nossa mesa, porque a mesa não é nossa. A mesa é de Jesus Cristo. Então, vamos parar de criar barreira para anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Eu conheço crentes, irmãos, que não vão a festas de aniversário porque lá tem bebida. A família se reúne. E aí a família bebe, porque a família não se converteu, e tem lá um monte de gente, aí tem bebida. Aí fala, não vou, não comemoro Natal com a minha família, porque lá tem bebida e eu não vou. Irmão, você tem que ir. Você não vai beber. Mas você vai mostrar para eles que você não precisa da bebida para ser alegre, para ser feliz, para ser amável. Você tem que estar, meu irmão. Ah, não vou. Não deixo meu filho em festa de 15 anos porque é coisa do mundo. Oh, irmão, é lá no mundo é que ele precisa mostrar o testemunho dele. É sal fora do saleiro, é candeia em cima do armário. Para de criar barreira para anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. E aí, para terminar, vamos lembrar as 3, ó. Ouça e obedeça o Espírito Santo. Sirva Jesus servindo as pessoas. E pare de criar barreiras e aproveite as oportunidades. Deixa de perder a oportunidade. Aí você vai dizer assim, Rojane, como é que é na sua vida? E aí eu fico muito feliz quando as pessoas entram em contato comigo e falam assim, irmã Rojane, a irmã é missionária? Eu fiquei sabendo que a irmã é missionária. Sou mesmo. Eu assumi a minha identidade missionária. E hoje, se tem uma coisa que eu sou, é missionária. Mas a gente está acostumado a pensar em missionário, aquele missionário que recebe o salário da junta de missões, tá certo? Então, eu não sou essa missionária. Hoje eu me considero uma missionária fazedora de tendas. Porque quem sustenta o meu ministério missionário sou eu mesma. Eu sou dentista, eu trabalho na prefeitura de Lafayette e tenho meu consultório lá em Ouro Branco, né? E aí, através desse trabalho, eu trabalho 2 vezes por semana em Lafayette e 2 vezes por semana no meu consultório. Ah, então nos outros 3 dias você é missionária. Não, eu sou missionária 7 dias por semana, 24 horas por dia. Porque missionário ou é missionário ou não é. Ou ele é 24 horas por dia ou ele não é. Mas eu só quero dizer que eu sou tão profissional quanto qualquer outra pessoa aqui.
Eu tenho meu trabalho, tenho meu emprego, tenho minhas obrigações, tenho minhas contas para pagar, né? Mas eu não sou menos missionário do que o pastor Fernando Brandão, que hoje é o superintendente da Junta de Missões Nacionais. Ele é tão missionário quanto eu. E aí eu vou provar o que eu disse. As 4 ênfases da campanha, eu vou adiantar aqui, vou dar um spoiler, né? As 4 ênfases da campanha esse ano são: Jesus Cristo é a esperança para a nova geração, para os menos evangelizados, para as cidades e para os excluídos sociais. Então, eu comecei a pensar como Jesus é bom comigo. Porque as 4 ênfases, eu participo de todas as 4. Como? Eu fui, durante muito tempo, líder de ministério infantil lá na primeira igreja de Ouro Branco, né? Enquanto meus filhos eram pequenos, eu liderei lá. Mas minha paixão são as crianças. Eu amo as crianças. Hoje, eu não tenho atuado diretamente com o ministério infantil. Mas vocês estão vendo que eu amo as crianças, né, gente? Esse aqui é o cartaz infantil, né? Eu vim a caráter. Por quê? Eu trabalho numa equipe de evangelização discipuladora de crianças, uma equipe que treina líderes pelo Brasil. Aí eu trouxe as fotos das minhas treinamentos, né? Das minhas conferências online, porque hoje tem sido tudo online, né? Mas isso multiplicou a gente, né? Então, eu já estive no Sergipe esse ano, sem estar, né? Já fui ao Triângulo Mineiro, já fui a São Paulo, né? Sem ir. Mas treinando líderes de evangelização discipuladora de crianças, né? Eu trabalho com a Junta de Missões Nacionais já há 7 anos, produzindo um material de missões nacionais para as crianças. Então, lá no site, quando você entrar, que você vê o material da campanha infantil, se você entrar lá, você vai ver minha fotinha lá. Eu escrevo os cultos para as campanhas de missões nacionais. Então, é assim que hoje eu tenho atuado com as crianças. Agora, de vez em quando, alguém me chama para fazer uma oficina, para falar para as crianças. Nessa semana, esse agora, mês de outubro, eu tenho bastante serviço, né? Eu vou falar para as crianças aí presencialmente lá em Bicas, lá na nossa cidade também vou falar. Então, eu estou atuando com a nova geração. Aí, para os excluídos sociais, eu tenho uma parceria desde 2008, 2009, sei lá. Não. 2018, eu tenho uma parceria com a Cristolândia Betim. Eu adotei a missionária de lá, a missionária Cíntia, através do PAN. Então, eu sou parceira da Cristolândia Governador Valadares. E eu estou sempre lá em Belo Horizonte, na Cristolândia BH, levando doações. O meu carro, hoje, gente, funciona assim. Rojane, eu acabo de despejar uma quantidade de doações lá na Cristolândia. Alguém chega e fala assim: Rojane, eu já estou com outro saco lá em casa, eu não preciso mais pedir. Meu carro vive cheio de doações, né? Ainda agora ele está cheio de doações ali, para levar para a Cristolândia. E eu também faço atendimento odontológico do pessoal de lá. Eles vêm de Betim para ser atendidos aqui no meu consultório, né? Então, também estou atingindo os excluídos sociais através do projeto da Cristolândia. Aí tem para as cidades, né? E aí Deus é bom. Deus é bom. Eu, esse ano, ganhei de presente um curso de capelania escolar por Missões Nacionais. E aí eu fiz um curso. E aí, gente, eu vou dizer para vocês, façam o curso. A irmã Carla está fazendo. Depois que eu fiz, né, eu já estou com 8 amigos fazendo também. Já fiz discípulos, está vendo? 8 pessoas que eu apresentei o curso estão fazendo também. Curso online, gratuito, 400 horas de capacitação, curso fantástico. Viu, pastor Felipe? Pode fazer que você vai gostar também. Para entrar nas escolas. E aí, só que o curso é sério, tá, gente? Né? Você fala curso online, gratuito, sei lá. O curso é sério, tá? E aí tem que fazer estágio. E aí Deus me deu uma estratégia para entrar na escola onde meus filhos estudam. Porque Deus me deu a grande bênção de ter 2 filhos estudando no IFMG Ouro Branco. E o IFMG Ouro Branco, gente, é daqui, na minha casa, daqui naquela garagem lá. Então, eu ganhei um campo missionário na esquina da minha casa. Você tem noção do que é isso? Com os meus 2 filhos lá dentro.
E eu percebi, com a dificuldade que eu tive com o meu filho, o problema das famílias, do relacionamento dos pais com os filhos adolescentes. Quem tem filho adolescente aí vai me entender, né? Então, pela dificuldade que eu tive na minha casa, Deus me deu a visão de que as famílias precisavam ser apoiadas. E aí nós lançamos o projeto Viver IF, que tem, né, Viver é um acróstico, né, para valorizar a família, incentivar o relacionamento dos pais com os filhos. Aí me disseram assim, você vai apresentar projeto de capelania no IF? Você não vai conseguir, não. Porque lá é campo minado. Lá não pode falar de Jesus. Eu falei, não tem problema, não. Vamos ver. Gente, eles bateram palma, eles estão felizes da vida, eles estão me dando serviço, entendeu? Eles estão... já fiz o primeiro encontro, vamos fazer o segundo. São poucas famílias ainda, mas eu já socorri bastante gente. Então, Deus é bom. Para as cidades precisam de capelães. Vão precisar de muitos capelães agora. Mas é só isso? Não. Aí, isso é lá em Ouro Branco, né? E aqui em Lafayette? Eu trabalho no lugar onde eu fico duas... Lá, aqui não, lá, né? Lá. Eu estou em Congonhas. Lá em Lafayette, é outra cidade, né? E eu trabalho lá. E quando eu vim da minha viagem missionária da Amazônia... queria poder contar todas as histórias, né? Mas, quando eu vim da minha viagem missionária na Amazônia, eu fiquei muito mexida, porque o pessoal, uns meninos novinhos, assim, que nem o Kennedy, estavam plantando igreja lá. E aí eu falei, não, eu não aceito esse negócio, não. Eles estão plantando igreja lá na Amazônia, longe de tudo, sem nada. E eu? Então, eu falei, Espírito Santo, eu também quero esse negócio aí. Eu tenho que dar um jeito, porque eu também quero um grupo de discipulado, eu também quero plantar uma igreja. Não, o mesmo Espírito Santo que está lá, está aqui. E aí eu voltei de lá em agosto. Fui em agosto, quando eu voltei, cheguei em setembro. Setembro é meu aniversário, irmãos. Então, vocês podem orar por mim. Sábado é meu aniversário. E aí, no dia 20 de setembro, eu faço aniversário dia 18, eu fiz um almoço. Porque se eu falasse assim, vou começar um grupo de discipulado aqui no meu serviço. Eu fico lá 2 vezes por semana e tenho 2h30 de almoço, mais ou menos. O que a gente fazia na hora do almoço? Ficava assistindo Netflix, ficava... até lendo a Bíblia, dormindo, cochilando. Aí Jesus falou, você está perdendo tempo, hein? Tem um monte de gente que fica aí com você na hora do almoço. É aí, agora que você vai começar. Aí, o que eu fiz? Fiz um almoço para comemorar meu aniversário e comecei um encontro casa no céu. Lá chama CEO, Centro de Especialidade Odontológica. Aqui em Congonhas tem CEA também, né? Então, lá no CEA de Lafayette... que é muito menos chique que o de Congonhas, viu, gente? O daqui é top. Então, se você não conhece ainda, é legal demais. Os dentistas daqui são fera. Então, o Centro de Especialidade Odontológica. Aí eu montei um encontro, chama Encontro Casa no Céu, na hora do almoço. E aí comecei a discipular os meus amigos. Aí o que aconteceu? Passou 6 meses, veio a pandemia. Vamos parar? Não, vamos fazer online. Então, agora eu tenho Encontro Casa no Céu online, toda segunda-feira, às 20h. Nós temos pessoas de outras igrejas, né? E aí eu atinjo todas as cidades. Tem gente aqui de Congonhas, tem gente de Lafayette, tem gente de Ouro Branco, gente de várias igrejas, gente que não é de igreja nenhuma. E nós estamos estudando a Bíblia todas as segundas-feiras, às 20h. Então... lá é o meu encontro Casa no Céu, as cidades, né? E aí, os menos evangelizados, para a gente terminar, estou acabando. Os menos evangelizados, que a gente tem os surdos, a gente tem os indígenas, a gente tem os ribeirinhos, a gente tem os sertanejos, a gente tem os refugiados, são os povos menos evangelizados. Aí, esse ano, como Deus é bom, eu ganhei também um curso de Libras. Libras, através do IFMG, né, meu relacionamento com o IFMG, consegui um curso de Libras gratuito, online. E, tá vendo, a pandemia trouxe coisas boas, irmão. A gente tem que pensar nisso. Jesus tem seus caminhos, né? E aí eu queria ensinar para vocês o nosso tema em Libras, antes de fazer um último desafio. Alguém aí que já tem conhecimento de Libras aí? Porque eu estou começando agora. Não, né? Então, eu vou ensinar para vocês. Ó, faz assim com o dedo. Vamos fazer o sinal de Jesus.
única, fácil, Jesus, única, esperança. Mostrando para fora, tá? Vamos todo mundo junto? Jesus, única, ó. Jesus, única, esperança. Agora vamos sem falar. Então, talvez. Isso mesmo, Gui. Então, olha. Talvez lá no supermercado que você compra, tenha alguém surdo. Porque os surdos estão sendo incluídos, né? No supermercado onde eu compro lá em Ouro Branco, tem uma pessoa surda. Talvez na sua escola tenha um aluno surdo. Então, o desafio essa semana, quem sabe você vai achar um surdo e vai chamar ele, mas não chama, ou não, né? Cutuca ele, tá? Que ele não escuta. Chega perto dele e fala com ele assim. Pronto, olha que legal. Né? O problema é que ele vai querer conversar com você. Você vai falar, não sei. Mas sabe lá, às vezes Deus vai usar você para alegrar o dia de um surdo. Né? Aí você chama um intérprete de Libras. Ou então vai fazer um curso, gente. Tem um monte de curso de Libras. Nós precisamos evangelizar os surdos. Inclusive, Missões Nacionais tem um curso para evangelização de surdos. Tem. Então, se você tem alguém surdo lá perto de você, é você mesmo que vai falar para ele. E aí, por último, quero deixar aqui a minha grande alegria, que é trabalhar com o Novo Sorriso do Brasil agora, né? Era o Novo Sorriso da Amazônia. Da outra vez que eu vim aqui, eu falei um pouquinho sobre a minha viagem na Amazônia. Eu já fui 2 vezes ao barco missionário, onde a gente atende como dentista. Hoje eu faço oficialmente parte da primeira turma de missionários da saúde, né? Então, estou ficando cada vez mais missionária, gente. A verdade é essa. E aí, a gente vai ter a oportunidade maravilhosa de atender na Carreta do Sertão. A Carreta do Sertão foi inaugurada agora no dia 4 de setembro. Eu trouxe o vídeo, vou mandar para o Kennedy depois para colocar no grupo da igreja. É uma carreta maravilhosa, 4 consultórios odontológicos, 2 consultórios médicos. Ela vira um palco para pregar. Tem mesa de som, tem ar-condicionado, é um must. É melhor que o meu consultório, gente. É maravilhoso. Eu estou assim, pedindo a Deus que chegue bem depressa. Então, eu quero convidar vocês para 2 coisas. Primeiro, para fazer uma caravana da PIB de Congonhas, para ir lá conhecer a carreta missionária. Ela vai estar em Belo Horizonte, provavelmente na Praça da Estação, nos dias 15, 16 e 17 de outubro. Tá? Quem sabe, né? Para fazer o encerramento assim no top. Então, 15, 16, 17 aqui pertinho, irmãos. E se você não for agora ver a carreta, você só vai ver se você for no sertão comigo para trabalhar lá. Porque ela não vai voltar. Ela está subindo agora e vai ficar lá no sertão. Essa carreta é fruto da sua oferta missionária. Daquela oferta que você entregou ano passado. Então, só quero dizer, irmãos, que os irmãos precisam ser mais ousados no seu alvo, viu? Só para contar para vocês uma coisa e deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha. Lá na Amazônia tem uma igreja de 5 membros, 5. 2 são as missionárias radicais e mais 3 que foram convertidos lá na comunidade, que levantou uma oferta maior do que a PIB de Congonhas no ano passado. Então, eu agradeço os irmãos, mas eu acho que os irmãos estão tímidos, né? Esse ano vai ser melhor, né, Kennedy? Então, vamos avançar, irmão. Sabe quanto custou a nossa carreta do sertão? Só a carreta? 8 milhões. Mas você imagina uma carreta daquela chegando no sertão. Ou vai ser igual quando Felipe chegou. Houve grande alegria naquela cidade. E é você que vai levar essa alegria através da sua oferta. Então, gente, vamos fazer um alvo de fé. Vamos dar aquilo que a gente achava que não ia conseguir. Porque isso é que é alvo de fé. É a certeza das coisas que não se veem. Não é você tirar da carteira aquilo que está sobrando.
Faz aquela ofertinha multiplicar, vende chup-chup, faz um bazar, né? Faz artesanato, vai vender, mas aumenta essa oferta aí, porque nós precisamos avançar. Precisamos chegar ao sertão, aos menos evangelizados. E nós precisamos chegar como Filipe chegou, nós precisamos chegar servindo. Nós precisamos chegar com amor, com compaixão. Então, esse é o primeiro desafio, hein? Quem sabe vai colar. Eu estou desafiando as igrejas da região para ir lá conhecer. Se você quiser trabalhar, também tem lugar, tá, gente? A gente vai ter lugar para hospedar pessoas lá. Nós vamos precisar de gente para trabalhar na carreta, porque vai ter ações evangelísticas. Então, se você quiser ir, entre em contato comigo. Kennedy tem meu WhatsApp. Se você é enfermeira, se você é médico, se você é psicólogo, se você é advogado, se você é auxiliar de enfermagem, se você é dentista, tem lugar para você trabalhar. Né? A gente tem psicólogos, assistentes sociais, então você pode ir lá trabalhar. Se você quiser ir só conhecer, também você pode ir. Agora, esse outro desafio, eu queria muito que vocês entrassem nessa comigo. Eu preciso levar kits de escova, pasta e fio dental para serem distribuídos para as crianças do sertão, porque isso faz parte do trabalho. É assim que a gente chega na comunidade, distribui. Então, eu queria saber se eu posso contar com vocês. Quem aqui pode doar uma escova, uma pasta e um fio dental para a gente levar para o sertão? Levanta a mão aí. Eita, maravilha! Olha aí, já meus kits saindo. Ó. Então, vocês podem trazer. Quem quiser dar 1, 10, 20, eu aceito também, tá? Mas pelo menos um, né, irmãos? Um escova, um fio e uma pasta de dente, tá? Pode entregar para o Kennedy. Faz uma caixinha, Kennedy, põe lá atrás, deixa o pessoal trazer, né? Aí, o dia que eu for, eu passo aqui, já estou no caminho mesmo. Passo aqui, pego e levo o presente da PIB Congonhas para a Carreta do Sertão. Boa ideia? Beleza. Então, missões é só boa ideia, gente. Aí, como diz o meu marido, se eu fosse contar tudo, eu tinha que ficar aqui até o culto da noite. Então, eu vou parar por aqui. Mas, se você quiser saber mais histórias, se você quiser ver as fotos, eu vou mandar as fotos para ele colocar no grupo, para vocês terem certeza que é verdade que eu contei aqui. Né? Mas está aí meu marido que não me deixa mentir. Então, Deus tem sido muito bondoso comigo. Eu posso dizer, como Paulo, que a graça de Deus para comigo não foi vã. Então, eu quero dizer, a graça de Deus não é vã para você também. Assuma a sua identidade de missionário. Eu não sou diferente de nenhum dos irmãos. Eu tenho minha família, tenho meu marido, tenho meus filhos, tenho minhas contas para pagar, tenho meus BO, né, minhas dificuldades. Mas Deus tem sido gracioso comigo, tem me usado para anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Ele quer usar você também. Amém? Então, eu vou orar por você agora. Então, se você quer ser uma pessoa que vai anunciar Jesus Cristo a única esperança, eu queria que você se colocasse em pé agora, que eu quero orar por você. Se você entendeu aquilo que a gente falou aqui, você quer ser mais intencional naquilo que você faz. Se Deus falou com você, quero orar por você nessa manhã. Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, a vida dos meus irmãos aqui nas tuas mãos. O teu Espírito Santo sabe o que cada um precisa ser transformado. O Senhor sabe e tem um propósito para cada palavra aqui nessa manhã. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer essas sementes brotarem, porque o Senhor tem feito essas sementes brotarem no meu coração. E o Senhor vai fazer também uma grande revolução nessa cidade, através dessa igreja, através desses irmãos. Vai, Senhor, com eles. Agora, quando eles vão para suas casas, vai incomodando o coração deles com aquilo que eles ouviram nessa manhã. Toca, Senhor, no coração dos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos parentes, daqueles que ainda não conhecem Jesus, que estão ao nosso redor, e nos faz luz nessas trevas. Nos ajuda, Senhor, a ser luz onde nós precisamos ser luz, que as trevas vão embora quando a gente chegar. Que haja grande alegria nessa cidade, na cidade de Congonhas, porque a PIB Congonhas está anunciando verdadeiramente que Jesus Cristo é a única esperança. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Só o Senhor pode fazer
aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor vá convencendo, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, e nos ajuda a ser testemunhas da tua esperança. Cuida do nosso coração, Senhor. Faz-nos compassivos como o Senhor é. Trata os nossos olhos, abre a nossa visão. Fortalece as nossas mãos, desamarra os nossos pés, para que a gente realmente possa ir por todos os lugares, como disse a nossa campanha de missões estaduais, falar por onde for. Que a nossa boca se abra, que as nossas mãos se estendam, que os nossos pés vão em direção aos perdidos. Que a nossa boca fale daquilo que o nosso coração está cheio, e que o nosso coração esteja cheio da esperança que vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui. Muito obrigado pela vida do Kennedy. Muito obrigado por todo o conselho missionário aqui da PIB Congonhas. Obrigado pela vida do pastor Felipe, da sua família. Continua fortalecendo esse ministério aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Sim. Vamos cantar a música, né? Eu vou cantar aqui já agora, fica aqui um convite. Dia 14 de novembro que está marcado o nosso encerramento aqui. Oh. Aí você vem num culto à noite, a gente já vai deixar vamos consertar já o data show em nome de Jesus, né? Aí todo mundo pode ver as fotos e vai ser uma bênção. Irmãos, enquanto nós cantamos, você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, você poderá trazer aqui ao altar. Coloque também esse desejo aí no seu coração de fazer uma oferta especial, né, para a campanha de missões. Você pode colocar no papel, né? Você pode colocar no envelope. Olha, essa parte dessa oferta aqui é para a campanha de missões nacionais, né? E aí tudo depois, o dinheiro arrecadado, a gente vai reverter como oferta da igreja para a campanha.